Vamos ver aqui agora, vamos usar o Scilab agora como uma calculadora para resolver uma equação de segundo grau. Bom, qual é a equação? Ax2 bx mais c igual a zero. As fórmulas para as raízes, são aquelas que a gente conhece desde o secundário. E eu quero calcular as raízes para esses valores complicados aqui de A, B e C. Como é que eu faço? Bom, vou usar o Scilab como uma calculadora. Vou fazer duas coisas aqui, gente, antes de começar. Tá? São duas operações simplinhas que a gente pode ser útil. Uma, limpar isso que está aqui. Esse usa o comando CLC, se limpa a console. A outra é que provavelmente eu vou usar A, B e C, eu posso confundir valor antigo com valor novo. Tá bom? Eu dou um clear. Clear some com as variáveis que foram criadas. Bom, então agora eu esqueço das coisas e vou começar do zero aqui. Bom, então, como que eu vou calcular? Eu vou fazer esse comando aqui. Pronto, atribuí valores, criei 3 variáveis, A, B e C, com os valores que eu queria. Bom, então, agora, para eu resolver a minha equação, eu tenho que calcular delta. Então, eu vou criar uma nova variável, escolher um bom nome para ela, que seria, obviamente, né, delta. Podia ser outros aí, né, mas esse aqui é um bom nome. É igual a B elevado ao quadrado menos 4AC. Deu erro. Está vendo aqui, gente? Deu um erro. O que foi o erro aqui, gente? Esse 4AC aqui, o Scilab não entende isso aqui, não. Bom, isso aqui deveria ser, ó, usando as setinhas, 4 vezes A vezes C. Tá bom? 4AC, ele não entende e reclama. Tá bom? Isso aqui não obedece à sintaxe do Scilab. Então, tá aqui o delta. Tem uma coisa que eu esqueci de falar aqui. É o seguinte. Como que eu vou saber se isso que eu estou fazendo aqui está me dando resultados corretos? Vocês reparem que não é fácil, não. Tá bom? Você... saber quais são as raízes para esses coeficientes aqui, gente, eu não tenho a menor ideia do tamanho disso aqui. Bom, como é que eu vou saber se vai chegar num número lá, como é que eu vou saber se é raiz, se não é? Bom, no caso aqui, é simples. O importante é o seguinte, que todo problema de transformação de informação, nós estamos usando aqui agora a calculadora Scilab para fazer essa transformação de informação, você tem que pensar como que eu vou saber se isso que eu calculei aqui está correto. Bom, você tem que ter um plano de testes, sabe? Senão você não sabe, você não tem certeza se o que você fez foi correto. Às vezes esse teste é muito simples. No caso aqui é simples, tá bom? O valor, se R é um valor para a raiz, o polinômio, né, de segundo grau tem que dar zero no ponto da raiz. Ok? Então esse aqui é o teste básico para saber. Então vamos calcular agora R1. R1 igual a B menos B mais SQRT de delta sobre 2 vezes A. Bom, está aqui o valor. Se isso aqui é raiz, não sei, gente, eu não tenho uma intuição para qual valor que é isso daqui, não. Então eu vou calcular o polinômio nesse ponto. Então, eu vou fazer o quê? A vezes R1 ao quadrado mais B vezes R2 mais C. Isso aqui teria que dar zero. A R1 mais B vezes R1. Tá bom? Mais B, A vezes é um polinômio, tá certo? Em R1, no ponto R1, tá bom?
Então, A vezes R1 ao quadrado, mais B vezes R1 mais C. Bom, isso aqui deveria dar zero, entretanto, está dando um número aqui, vezes 10 elevado a 10, está dando um número bem longe de zero. Bom, o que houve aqui? Bom, o erro aqui agora, gente, foi mais sutil. Aqui, ó, divisão e multiplicação estão na mesma ordem de prioridade, então eles são executados em sequência. Então aqui eu estou dividindo por 2 e multiplicando por A. Bom, o que deveria ser aqui, ó, deveria ser assim, ó. Bom, aqui sim eu estou dividindo por 2A. Então agora eu tenho R1. Se eu calcular agora aqui o polinômio no ponto R1, era para dar zero. Não deu zero, gente. Não deu zero, mas deu um número aqui de 10 a menos 11. Bom, isso aí, gente, é fruto do processo que é inevitável quando você trabalha com números de ponto flutuante com 64 bits, né, que é um número finito de algarismos. Cada conta que você faz, você tem que fazer uns arredondamentos, uns truncamentos. Certo? Não tem como você fugir disso daí. Então, é de se esperar esse tipo de diferença aqui. Bom, isso é uma coisa que você tem que se habituar com isso. Tá? Essas contas sempre dão pequenos erros. Então, você, raramente, num programa que envolve números, você pergunta se o resultado é igual àquele, números reais, certo? E não números inteiros. Números inteiros você pode perguntar se é igual. Mas números reais, números que podem ser fracionários, você pergunta se ele é quase igual, entendeu? Ao outro. Entendeu? Então, aqui agora você pergunta, isso aqui é quase igual a zero? É, gente, 10 a menos 11, para aqueles valores lá dos coeficientes, 10 a menos 11 é um valor muito pequenininho do negócio. Então, esse R1 aqui, ele está bem próximo da raiz. Ok, gente? Então, nem vou calcular o R2, que é basicamente a mesma coisa. Tá? Bom, então está aqui, está aqui. Então, só isso daqui eu quero refletir mais sobre esses dois erros aqui. Bom, gente, esses erros foram ensaiados, né? Vocês perceberam, né? Eu já sabia. Mas eu vou cometer vários não ensaiados aqui na frente de vocês. Bom, esse tipo de erro aqui, gente, ele é um erro de sintaxe. Esse é o melhor erro que tem, porque o Sanleva reclama na mesma hora. Ele fala que está errado, pode mudar. Aí você muda. Às vezes você rebola um pouco para ver o que é que ele está reclamando, entendeu? Mas quase sempre você acha isso muito rapidamente. O outro erro, se a gente não tivesse pensado num esquema de teste, eu estaria acreditando que aquele número era raiz, sim. Eu ia ficar um tempão, porque o Sanleva não tem como adivinhar. Bom, eu vi um professor do MIT, num curso de auditório de programação de computadores, que ele falou o seguinte: a melhor e a pior coisa dos computadores é que eles fazem exatamente o que você manda. Então, o que ele fez aqui? Fez exatamente o que eu mandei errado, gente. Tá? Então, é esse que é o problema de programar. A gente comete erros e o computador obedece. Certo? E o mais chato é que nessas horas a culpa é sua. A culpa não é de mais ninguém. Então, tem que ser bem chatinho. Bom, então aqui, ó, vejam vocês. Então, aqui o que eu fiz aqui foi um erro. Isso aqui está correto do ponto de vista de sintaxe. É uma expressão com valor válido para o Scilab, só que ele calcula isso daqui, ó, e não menos b mais raiz de delta sobre 2a. Okay? Esse aqui, gente, é um erro de semântica. Bom, um erro de semântica você só pega com testes. Bom, ou seja, o Scilab não faz nada, o Scilab está nem aí, ele vai calculando o que você mandou ele calcular. Tá bom? Então a gente tem esses dois tipos de erros, que nós cometemos erros ao programar, gente, com alguma frequência. Bom, e esses aqui são os dois tipos de erros, sendo que o segundo é o mais grave deles, é bem mais grave. Bom. Muito bem. Então, nós usamos o Scilab como calculadora para resolver uma equação de segundo grau. Quais foram os ganhos com relação a uma calculadora de mão comum aí? Bom, a gente tem variáveis. Meu filho me mostrou uma variável para o Android, chama
MATLAB, não é MATLAB, não é MATH Lab, que é muito boa, eu aconselho todo mundo, adorei o negócio. É uma calculadora super poderosa, tem variáveis lá também. Sempre é muito bacaninha, faz um monte de coisa, achei super legal. Bom, mas aí, uma calculadora dessa que eu conhecia, antigamente não tinha variáveis não. Tá bom? Então, qual foi o ganho aqui? Tá? Você tem variáveis, você pôs um valor em A, aquele valor complicado, você só digita uma vez, gente. Depois você não vai errar mais aquele número, se você precisar dele outra vez. Tá bom? Você calcula os resultados intermediários, como a gente calculou o delta. A gente usa resultados intermediários em fórmulas. Porque a fórmula facilita muito a composição de expressões. A gente tendo fórmulas, fica mais fácil. Em vez de a gente ficar fazendo operação por operação, a gente escreve a fórmula inteira. E aí, com isso, você tem muito mais segurança do cálculo que você está fazendo. Bom, se eu tiver uma outra equação, o que eu posso fazer, gente? Repetir todos esses procedimentos. Então, eu vou ficar digitando tudo isso outra vez, gente. Nós vimos aqui que eu errei uma vez, eu poderia errar de outra vez, mesmo já sabendo, na hora de digitar, você erra alguma coisa. Tá bom? Além do trabalho, além da chatura. Qual que é a solução para isso, gente? É a gente fazer um programa, igualzinho os programas que nós já fizemos. Bom, mas só que ele vai ser um texto, na linguagem Scilab, bom, e que a gente executa tantas vezes quanto a gente quer. Para fazer esse programa, nós vamos precisar de um aplicativo que é o SciNotes, como eu já mencionei, tá bom? Você clica aqui em aplicativo, SciNotes, e ele abre uma janela. Aquele, como eu estava usando antes, ele perguntou se eu queria voltar para a última sessão, mas normalmente ele apresenta, da primeira vez pelo menos, ele apresenta uma janela como essa daqui. Ele está aqui com um programa que está vazio. Então, agora vamos fazer aqui, gente, nosso primeiro programa, tá? Que vai fazer exatamente as mesmas coisas que o outro programa fazia. Então, vai ter uma coisa a mais aqui, gente, que é o seguinte. Qualquer coisa que você coloque em um programa que comece com // é um comentário. Bom, isso aqui é só para aumentar a legibilidade do seu programa. Bom, o Scilab ignora qualquer coisa que comece com // Bom, então agora vamos ao programa propriamente dito. Deixa eu voltar lá para aquela. Execução do programa é como se eu estivesse batendo todos esses comandos aqui na console. Então está igualzinho o programa. Então agora aqui, delta igual a B2 menos 4 vezes A vezes C, R1 igual a menos B. Se você reparar uma coisinha aqui, gente, é só para você ver, esse editor ele é esperto. Quando você abre um parênteses, ele fecha para você também. Tá? Ele vai fazendo um monte de coisa automática aqui, que é para evitar pequenos errinhos de sintaxe. Às vezes ajuda, às vezes você chega a atrapalhar, mas quase sempre ajuda. R1 igual a menos B mais SQRT de delta. Isso tudo aqui sobre 2 vezes A. Não, e R2 igual a menos B menos delta sobre 2 vezes A. Tá bom?
bom, gente? Se vocês olharem aqui, isso aqui foi tudo que eu tinha feito antes. Tá bom? Então, agora, para eu executar, eu preciso salvar esse programa. Então, eu vou aqui em Arquivo e Salvar. Eu uso mais, gente, o Ctrl S aqui, mas no começo a gente não lembra do Ctrl S, mas eu só uso o Ctrl S, tá? Que a gente vai acostumando, que é muito mais rápido. Então, salvei, eu vou chamar isso aqui, vou escolher esse nome aqui, que eu já usei na aula passada, vou substituir o arquivo. Bom, salvei, então agora eu posso executar. Eu vou executar, no início, sendo os primeiros programas que vocês fizerem, executar, é claro que é aqui nesse menu, tá bom? Vou executar com eco, tá bom? Com eco, porque ele vai falando cada passo, o que está havendo. Então, mandei executar aqui, ó. Foi muito rapidinho, tá bom? Mas ele fez isso aqui, ó. A igual a 15. Certinho, tá vendo? Ele ecoou até o comentário aqui. Tá bom? Depois fez esse comando, fez esse outro comando, fez outro comando para o C, fez o comando para o cálculo do delta, fez o comando para o cálculo do R1 e para o cálculo do R2. Bom, muito bem, gente. Agora eu quero outra equação. Bom, agora eu quero A igual a 50, B igual a 99, só de preguiça, tá, gente? E C igual a 22. Tá bom, outra equação. O que eu faço? Salvo, tá? Ctrl S, que é o que eu estou fazendo aqui. Bom, e mando executar. Pronto, já está aqui, gente. Tá aqui, tá vendo? A igual a 50, B igual a 99, C igual a 22, outro delta e outras raízes. Mais um negócio aqui. Eu vou passar o A para 500 e o B para 220. Bom, outra equação que eu quero resolver. A gente tem um asterisquinho aqui, ó, tá vendo? Que é quando você modificou o programa e não salvou ainda. Quando você salva, igual eu vou fazer agora aqui, estou apertando Ctrl S, o asterisquinho some. E agora eu vou executar. Executei. Na verdade, eu coloquei esses valores aqui, tá vendo? Eu coloquei o A e o C bem maiores que o B, para o delta dar negativo. Tá bom? Então, o delta deu menos não sei o quê. Ele fez raiz de delta, raiz do número negativo. Isso não é nenhum problema para o Scilab. Tá bom, gente? Nós aqui não vamos mexer com nada de números complexos, não, mas ele trabalha com números complexos, está vendo aqui? A parte real e a parte imaginária. Ele trabalha com números complexos sem nenhum problema. Bom, isso é só por acaso, bom, mas o mais importante daqui é que qual pé que nós estamos agora aqui? Bom, você tem uma nova equação, você pega o programa e substitui no programa os valores dos novos coeficientes. O que aconteceu? A gente já tem uma receita, tá certo? Que o computador segue, como vocês viram aqui, ele vai executando um comando após o outro aqui. E basta você modificar o programa para uma nova equação. Acontece o seguinte, gente, não modifique programas não a cada novo dado, sabe? Isso não é uma boa prática. Esse programa aqui, gente, ele é muito pequenininho. Mas você faz um programa, eu vivo de desenvolvimento de programas, você faz um programa, você entrega para o usuário, fala assim, olha, se você quiser outros dados aqui, é só você mudar essa partezinha aqui do programa. Você já perdeu completamente o controle sobre o seu programa. Então o cara vai mexer na parte errada, e esse outro cara pode ser você mesmo, sabe, usando o seu programa daqui a um tempo, quando você vê, você modificou o seu programa de um jeito que estragou tudo. Então, é melhor você não modificar o seu programa, nunca modificar programas só porque mudou o dado. Bom, a ideia é fazer com que o programa leia os valores para os coeficientes. Bom, ou seja, ele vai obter do usuário, certo, os valores de A, B e C para cada execução. Bom, vamos aqui no Sign Notes, vamos modificar aqui o nosso programa para ele passar a fazer isso aqui. Eu pus o nome errado aqui.
Em vez de eu falar aqui A igual a algum valor, eu vou fazer o seguinte, A igual a input, vamos ver daqui a pouco o efeito disso aqui. Eu estou sendo extenso aqui só porque eu quero. Aqui é uma frase que vai ser estímulo para o usuário, vai aparecer na console. E aí o usuário vai entrar com o valor de A. Tá bom? Essa frase pode ser qualquer coisa, deixa eu pôr aqui. Se você estiver fazendo um programa para vender, você usa esse primeiro formato aqui. Se você estiver fazendo um programa para você mesmo, você vai assim, B igual a, e pronto, tá bom? Aí depende, você põe a frase que você quiser. Você põe aqui a frase de estímulo, tá bom? Que você quiser. Eu estou salvando aqui, tá bom? Vou salvar e vou executar. Então, olha aqui, gente. A execução desse comando aqui, no input, com essa frase aqui dentro, entre aspas, bom, faz com que essa frase aqui apareça na console. Bom, aí agora eu escolho o valor de A que eu quiser. 6, por exemplo. Tá bom? Então, agora aqui veio o outro input, tá bom? Que a frase minha de estímulo ao usuário era mais lacônica. Então, B igual a, sei lá, 10. Bom, e o valor de C, vou escolher 3. Tá bom? Isso daqui é o que, gente? É a execução desse comando que está aqui. Ok? Então, esse aqui é um comando essencial, comando input, que é para você pegar valores do usuário na hora da execução. E você evitar de ficar modificando o seu programa a cada execução.